Eu acho que chegar na reta final da Série B sem falar sobre a parte mental é ignorar um dos maiores problemas que o Atlético teve ao longo da temporada e um problema que no momento decisivo pode aparecer de forma muito mais significativa. Porque se você for levar em consideração as questões mentais do jogo, desde a temporada passada, quando o Atlético tinha a faca e o queijo na mão para se livrar do rebaixamento, isso não foi revertido em tranquilidade, em estabilidade para competir. Isso foi revertido em peso, pressão, desespero e, obviamente, um Atlético não conseguindo os resultados tão importantes que naquele momento mudariam o futuro do Atlético e que nesse momento também voltam a ser condicionantes importantíssimos para o futuro da instituição. O Atlético na Série A é um futuro X, o Atlético na Série B é um futuro Y. E desculpa, acho que o torcedor do Atlético não quer conhecer esse futuro. Então, para isso, o Atlético tem que entrar em campo contra a Volta Redonda, contra a Ferroviária e contra o América, bem mentalmente. E eu não tô falando que o Atlético vai falhar mais uma vez. Se você, assim, me perguntar o que eu acho que vai acontecer, eu acho que não. E é exatamente esse o tema do vídeo. Eu acho que o Atlético, ele chega diferente para essa reta final. E eu conversei com muitas pessoas dentro do clube antes de poder fazer essa afirmação, porque é uma afirmação que eu tento ter muita responsabilidade com vocês de não vender algo que não está acontecendo nos bastidores. Mas é um Atlético que é unânime, tá mais leve. É um Atlético que é unânime. Depois dos últimos resultados positivos, o clima é muito bom internamente. O clima, assim, é de um Atlético que está preparado para o acesso. Óbvio, não adianta ser só no mental. Precisa provar dentro de campo. Mas para um time que sofreu tanto com o mental ao longo da temporada, ter esse feedback interno é fundamental. E aí a gente entra, talvez, na esfera que o Odair consegue ser mais desequilibrante. E que esfera é essa? Da administração de grupo, da motivação. Acho que existem vários pontos de questionamento em relação ao trabalho do Odair, principalmente questões táticas. Mas se a gente botar na ponta do lápis a administração de grupo, se a gente botar na ponta do lápis a capacidade de mobilização do torcedor, se a gente botar na ponta do lápis os relatos de boa gestão, eu acho que fica muito claro que você tem um treinador que sabe usar esse momento a favor do Atlético no sentido de são 3 guerras, a gente vai entrar mobilizado e a gente vai tentar fazer a diferença também a partir do Odair, também pelo Odair. Porque esses jogadores, eles sabem que o Odair é peça importante desse acesso. Então, os caras estão jogando pelo Atlético, mas também tem uma mobilização muito grande por alguém que chegou e impactou muito positivamente o grupo. Isso aí é inegável, é indiscutível. Então, assim, espero que o Odair consiga fazer a diferença. Para que esse grupo de jogadores entre em campo na sua melhor versão possível. Que a gente não viu em vários momentos da temporada, mas pelo menos na minha teoria, em muitos momentos dessa temporada, da temporada, óbvio que faltou organização tática e tudo mais, mas em muitos momentos da temporada também faltou um Atlético leve para jogar. Um Atlético mentalmente preparado para assumir responsabilidades ao longo da temporada, algo que o Atlético vai ter que fazer nesse momento. Um Atlético que vai ter que assumir a responsabilidade dessas 3 vitórias. Volto a dizer, o Atlético conseguiu novamente, depois de entrar e sair do G4, voltar para um cenário de estar com a faca e o queijo na mão. São 3 confrontos extremamente acessíveis para o Atlético. E a responsabilidade não pode voltar a ser peso, voltar a ser desespero, voltar a ser loucura. O Atlético precisa ter a boa capacidade de administrar esses momentos que pro Furacão tem que ser momentos positivos, como já foram e recentemente no momento mais vencedor da história do clube, quando o clube ele crescia nos momentos decisivos. Então o Atlético precisa voltar a ter essa personalidade. E aí, voltando pro campo e bola, a gente começa a entrar numa esfera que é de entender que esse time ele pode estar mais perto do teto dele se mentalmente ele tiver com capacidade de ser a sua melhor versão. Porque eu acho que em muitos momentos
A gente tirou conclusões sobre os jogadores muito pautado nesse Atlético aquém mentalmente. E esse Atlético, com esse boost mental, pronto para jogar esses 3 jogos finais, eu acho que pode surpreender o torcedor positivamente no cenário de eu acho que o Zapelli mentalmente bem pode oferecer muito mais. Eu acho que o Julimar bem pode oferecer muito mais. Acho que o Viveiros até foge um pouquinho dessa lista, porque é um jogador que não viveu ano passado e tudo mais. Viveiros, por enquanto, só tá pegando a parte boa. Mas, sei lá, o Filipinho, o Léo Derek, enfim, vários jogadores, alguns que foram pressionados, como o Mendonça, como o Luiz Fernando. O Atlético leve pra jogar, eu acho que ele tá mais próximo de ser o que a gente sempre imaginou que o Atlético seria o principal time da competição. O Atlético não soube lidar bem com esse, mas eu espero que nessa reta final ele saiba. E assim, são jogos que a gente precisa ser muito malandro. E a gente não pode cair no desespero que a gente já caiu em outros confrontos de ter a bola, algum não sair e as coisas ficarem complicadas para o Atlético. São jogos que eu acho que essa leveza que o momento traz, são jogos que eu acho que esses resultados positivos recentes que o Atlético consegue trazer para o momento, acabam sendo resultados que mostram que o Atlético, sim, ele pode. Se o Atlético, em algum momento do jogo, pelo jogo tá apertado, pelo jogo tá difícil duvidar dele, lembra do jogo contra o Goiás, que o Atlético faz um grande jogo. Lembra do jogo contra o Amazonas, que o Atlético fez 2 gols, mas poderia ter feito 5, 6. A memória recente desse time, eu acho que faz esse time olhar para ele e sentir mais confiança ainda, do que gerar dúvidas. Eu acho que já existiu um momento que a memória atrapalhou o Atlético. Quando você vem de uma série de traumas, você vai pensar naqueles jogos que deram errado. Mas os jogos recentes eu acho que reativam a confiança. Então, assim, ansioso pra caramba pra esses jogos finais. Acho que os jogadores também vão estar, assim como o torcedor se encontra. Já planejando com alguns amigos de estar em Araraquara, já planejando com alguns amigos de estar presente num cenário ali, pô, maneiríssimo que vai ser, Deus quiser, o Atlético ganhando Volta Redonda e podendo estar numa condição de acesso já no jogo da Fonte Luminosa. Mas, precisa respirar. Eu volto a dizer, traz muitos elementos táticos, a gente traz muitos elementos do jogo, mas o mental, nesse momento, não pode ser ignorado. E eu espero do fundo do coração que o feedback que me passaram seja real. Um Atlético diferente, um Atlético mais leve, um Atlético emocionalmente preparado para essa reta final. Se fosse um Atlético emocionalmente preparado para a Série B como um todo, eu acho que a gente já estaria na Série A. Mas tudo bem, ainda tá dando tempo da gente conseguir o principal objetivo da temporada, que aí sim é o acesso, beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis, rapaz, e valeu!